Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre Galo 1, Cruzeiro 1, agora pela ótica do Cruzeiro. Agora falando tudo que o Cruzeiro enfrentou e como foi esta partida pelo lado celeste, pelo lado azul de Belo Horizonte. A gente vai trazer as informações, trazer as análises e falar dos lances polêmicos, dos destaques e também da atuação do Cruzeiro nesse confronto com o Galo, beleza? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, hype esse vídeo, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês, galera. Também chegando a 1 ano de canal, muito feliz com o carinho e o apoio todo de vocês aí, tá? Além disso, todas as outras redes sociais estão na descrição do meu vídeo aqui, só você clicar lá e seguir as outras redes também, vai ajudar demais no crescimento do meu trabalho. Faço vídeo de futebol todos os dias pra vocês. Vamos lá, o Cruzeiro veio de Cássio, William, Jonathan Jesus, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Wanderson, Caio Jorge no ataque. E cara, um jogo pra mim estranho assim do Cruzeiro. A gente pode falar sim, a gente vai falar sim do PCZ, do Paulo César Zanovelli, do árbitro, mas partida muito ruim do Cruzeiro, tá? Muito ruim do Cruzeiro, a gente olhando pela ótica. Vamos falar primeiro do primeiro tempo, onde o juiz teve menos erros, apesar de ter puxado 2 vermelhos pro Cruzeiro. Que é uma barbaridade, né? O juiz foi uma barbaridade. Mas o primeiro tempo, o Cruzeiro não conseguiu encontrar o Atlético, cara. O Cruzeiro não conseguiu jogar contra o Atlético. O Cruzeiro tentava pressionar o Atlético, não conseguia, o Atlético saía ainda assim, com a pressão, conseguia sair tocando a bola e pegava o campo aberto para ele. O Atlético teve muita facilidade pelo lado esquerdo com o Dudu e com a Arana, muita facilidade para cima do William e para cima do Christian. O Christian não conseguia acompanhar o Arana, o William não conseguia achar o Dudu, tinha que chegar o Lucas Romero, tinha que chegar o Lucas Silva às vezes, e aí deixava uma brecha no meio para Bernat e para Scarpa, que fizeram o que queriam assim no meio de campo do Atlético no primeiro tempo. Sim, o Atlético não teve tantas chances claras, é verdade, mas teve 2 muito claras que o Cruzeiro costuma não deixar. E chegou com uma certa tranquilidade. Uma com o Scarpa, numa virada de jogo pro Dudu, que ele rola pro Scarpa e o Scarpa bate pra fora. Uma outra que o Bernat chuta e é bloqueado. E uma que o Bernat limpa e o Jonathan Jesus salva. Defensivamente, o primeiro tempo do Cruzeiro foi um desastre, tá? O Cruzeiro não conseguiu achar o Atlético. Na pressão, campo inteiro, né, quando pressionava em cima, não conseguia fazer essa boa pressão, o Atlético saía bem, a pressão era mal feita, o Atlético tinha gatilhos de pressão, o Fausto Vera conseguiu fazer o time rodar e acelerar isso com uma facilidade, e o Atlético conseguiu chegar ao ataque. O Atlético conseguiu ter algumas chances. Não foram as chances mais claras do mundo, mas conseguiu ter algumas chances. Foi melhor. Mereceu achar um gol. O Cruzeiro foi mal. O Cruzeiro não conseguia jogar, gente. O Cruzeiro tinha uma dificuldade no ataque e a transição do Atlético machucava muito o Cruzeiro. Machucou muito o Cruzeiro. Principalmente no primeiro tempo, né? E depois disso, o Cruzeiro melhorou. Já na volta pro segundo tempo, o Cruzeiro deu uma melhoradinha e aí o Gabriel Menino me arruma um passe horroroso, horrível. Um passe que beira o amadorismo. E aí o Caio Jorge, que leu muito bem o lance, que olhou e percebeu que isso poderia acontecer, recebeu a bola cara a cara com o Everson, teve tranquilidade e só rolou para o Matheus Pereira. Foi muito bem o assistente e o Matheus Pereira fez o gol que abriu o placar para o Cruzeiro. O Cruzeiro abriu o placar muito cedo. E aí depois teve o lance crucial da partida, né? Por que crucial? Porque esse lance ele prejudicou muito o Cruzeiro, né? A verdade é essa. Esse lance do escanteio ele prejudicou muito o Cruzeiro. Além de dar o gol pro Atlético no lance seguinte, o Caio Jorge foi menino, foi atitude de moleque e foi expulso, foi bem expulso, porque foi muito mal, né? A gente pode falar que o escanteio gerou isso. Sim, gente, mas ele é um jogador profissional também. A gente não pode passar pano pra isso. O Hulk fez a mesma coisa ano passado, ou melhor, em 2023, esse gesto, e foi expulso também. E não dá. Num clássico fazer isso não dá. Não dá pra passar pano. Foi mal demais o Caio Jorge, isso tem que ser dito, tá? Foi muito mal o Caio Jorge. Mas sobre escanteio, não foi escanteio, gente. Basicamente um erro. Um erro como acontece erro de lateral, como acontece erro de outros escanteios, acontece isso o tempo todo. Isso realmente acontece, porém foi um lance capital e o Cruzeiro foi prejudicado, porque foi o gol logo em seguida. Óbvio que tem N fatores que mudam, modificam o jogo, como a zaga marcar bem, o goleiro poder sair do gol, o cara cabecear e acertar o cabeceio, são muitas variáveis, mas todas elas contribuíram e aconteceram e o Atlético conseguiu o gol.
e que o Atlético joga um balde de água fria no Cruzeiro. E depois disso, os jogadores do Cruzeiro em campo se perdem. Perdem mentalmente. O Caio Jorge se perdeu, o Lucas Romero se perdeu. E não é só culpa deles, tá? Não tô só culpando eles, tô falando que foi um fato que aconteceu. Mas isso tudo por causa do juiz, né? Um juiz muito ruim. Mas muito ruim. O Paulo César Zanovelli, muito ruim. O árbitro mineiro, perdidinho. Já no primeiro tempo saiu dando cartão pra muita gente. Depois não tinha como voltar atrás. Errou o cartão 2, 3 vezes. Os jogadores já ficaram irritados, já ficaram nervosos. Aí muitos começam a pensar sobre a tendência. Ah, ele tava tendencioso. É ruim, eu acho que é ruim, fraco, limitado assim. Juiz muito, muito fraco, muito limitado. Prejudicou demais o jogo, a partida em si. E o Cruzeiro foi prejudicado nesse lance, com certeza. Porque logo depois gerou um gol, logo depois gerou expulsão. E de uma maneira geral, depois desse jogo, depois desse lance, pra mim o jogo meio que acabou, né? Tinha muito mais tempo de jogo, mas o jogo ficou nervoso, o jogo ficou picotado, o juiz queria que acabasse, o Atlético não conseguia jogar e valorizar isso. O Atlético tentou, teve uma bola na trave do Dudu, teve um chute do Scarpa, que fez uma bela defesa do Léo Aragão. O Atlético teve outros lances que foi bem, que conseguiu chegar, mas ainda assim não foi necessário ou preciso para fazer o gol, e o Cruzeiro conseguiu segurar esse empate. Para mim, um empate amargo pro Atlético, né? Acabou sendo amargo pro Cruzeiro também. Pelo Atlético, principalmente pelo primeiro tempo, porque o Atlético jogou melhor que o Cruzeiro, mas pelo Cruzeiro pelo segundo tempo, né? Porque achou um gol e foi prejudicado. E realmente isso muda a história da partida, né? Então, um empate amargo pros dois, e quem foi o protagonista foi o Juizão, o que é uma pena pro futebol brasileiro, o que é ridículo pro futebol brasileiro, mas é o que vem acontecendo. Então, pra gente resumir o jogo, pra mim é muito simples. O empate amargo pros dois lados. Pro Atlético, pelo fato do Atlético ter jogado melhor, ter sido muito superior ao Cruzeiro no jogo inteiro, mas principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro ele vai reclamar do empate e da arbitragem, porque ela prejudicou o Cruzeiro, ela conseguiu acabar com o jogo, ela conseguiu não agradar nenhum dos lados. Ela dá um escanteio que não foi pro Atlético, o Atlético acha um gol na sequência, o Cruzeiro, depois o Caio Jorge perde a cabeça e é bem expulso, porque ele é pra ser expulso com aquilo que ele faz. Ou seja, o juiz estragou o espetáculo, estragou o clássico. Ele não fez isso só nesse lance, não. Ele fez isso no primeiro tempo também, perdidinho, virando muitas faltas, dando muitos cartões amarelos. E o jogo foi muito amargo pros dois lados. Foi um empate ruim pros dois lados. O Cruzeiro não vence há 3, agora 4 jogos, né? Então não conseguiu vencer também. O Atlético poderia embalar e se livrar ainda mais da zona do rebaixamento, também não conseguiu. Mesmo com 10 desfalques, o Atlético foi superior ao Cruzeiro. Uma partida, pra mim, surpreendentemente ruim do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro foi mal, foi abaixo. A gente tem que falar que o juiz atrapalhou o jogo, a gente tem que falar que o juiz condicionou muito a partida, sim, mas o Cruzeiro jogou muito mal. O Cruzeiro joga mais que isso, o Cruzeiro tinha que jogar mais que isso, pelo time que tem contra o Atlético. Clássico é clássico, mas eu achei que o Cruzeiro entrou muito sentado no resultado já, muito tranquilo, faltou um excesso de vontade, faltou uma concentração, e foi acordando em determinados momentos do jogo, e foi ficando nervoso também. E o jogo foi sendo condicionado pelo juiz, que é muito ruim e foi o protagonista da partida. Isso é um fato. O Cruzeiro foi prejudicado, o Atlético vai sair reclamando principalmente do primeiro tempo, que poderia ter sido melhor, mas o resultado acabou sendo um empate e foi ruim para os dois lados. Mas isso do Cruzeiro eu queria dizer, e eu queria destacar um jogador. Matheus Pereira fez uma boa partida, o Lucas Romero é um bom jogador, gosto do Lucas Romero, principalmente em clássico, um cara que briga, um cara que enche o saco do time adversário. Lucas Silva eu achei abaixo, o Christian eu achei abaixo, o Vanessa eu achei abaixo, o William eu achei mal, Jonathan Jesus eu achei ok, Vidalba eu achei abaixo, e Kaique. Cara, o que joga o Kaique é barbaridade, gente. O Kaique tem 22 anos. E é um cara que tem muita personalidade, tem muita qualidade. Um passe apurado, um lateral muito equilibrado, consegue defender muito bem, consegue não trazer tensão para a defesa, consegue atacar muito bem, ir no espaço vazio. É um cara muito equilibrado, consegue fazer corridas por dentro, pelo lateral. É um cara que o Cruzeiro tem que valorizar, sim, porque é um cara de futebol europeu. É um cara que vai embora do Cruzeiro provavelmente, tá? 22 anos, muito maduro, cabeça boa, equilibrado. Acho que é um lateral completo. É difícil achar jogadores dessa idade completo igual ele e é difícil achar laterais com essa qualidade. E a notícia boa pro Cruzeiro é que ele pode ganhar muito dinheiro com o Kaique, e ainda tem o Calmon Prates, que também é um baita jogador. Então, olho nessas laterais esquerdas do Cruzeiro, que são dois grandes jogadores, grandes promessas pro futebol brasileiro. Beleza? É isso. O que vocês acharam do jogo? Concordam? E sobre o lance da mão, achei que o Caio Jorge foi desleal.
achei que foi desnecessário, acho que o xingar, o falar, tu tá fedendo e tal, isso aí faz parte, catimba. O apertar a mão, eu acho que por ela estar quebrada e ele sabia disso, eu acho que foi um pouco desleal sim. Mas tem coisas ali também que é parte do jogo e a gente entende. Mas eu acho que é desnecessário, essa é a verdade. Tá bom? O que vocês acharam de todos esses lances? Deixa aqui no comentário, tamo junto, é nóis.